Vamos analisar agora, então, o procedimento do processo administrativo disciplinar. Eu vou trazer para vocês, vou pontuar aqueles 3 pontos em que o processo administrativo disciplinar se diferencia da sindicância. E aqui, pessoal, é basicamente leitura. Tá? Nós vamos ler com bastante atenção esses dispositivos, então aproveita para fazer isso comigo, porque de repente se eu parasse por aqui e falasse, ó pessoal, leia atentamente aí em casa e tal, você provavelmente ia deixar isso para depois, sabe aquela coisa? E aí acaba não lendo, só que é importante ler isso aqui. Então vamos fazer isso juntos e eu vou chamando a atenção de vocês para os pontos efetivamente importantes aqui. Então vamos lá. Procedimento, o artigo 98 inaugura a previsão do procedimento nos seguintes termos. Autuada a portaria e demais peças preexistentes, designará o presidente dia e hora para audiência de interrogatório, determinando a citação do acusado e a notificação do denunciante se houver. Então vamos lá, devagar. Autuada a portaria e demais peças preexistentes. Que história é essa de autuação? A autuação, pessoal, ela fazia bastante sentido quando os processos e os procedimentos, de maneira geral, eram físicos. Então, autuar nada mais é do que pegar uma capinha ali do procedimento, uma capinha mesmo, estou falando daquelas capinhas de papelão ali, em que na frente tem espaço para preencher o número do procedimento, os envolvidos, as partes, etc. Então você pega uma daquelas capinhas de papelão e coloca dentro dela a portaria e as demais peças pré-existentes. Autuação, tá? É isso, nada mais é que isso. Então, autuada a portaria e as demais peças preexistentes, o presidente designará audiência de interrogatório, dia e hora para audiência de interrogatório. Então, o primeiro ato relevante que nós temos aí, posteriormente à instauração do processo administrativo disciplinar, é a audiência de interrogatório. Interrogatório do policial civil a quem se imputa a prática de infração administrativa. Esse policial civil acusado deve ser citado para comparecer a essa audiência e eventual denunciante, se alguém levou a notícia da prática da infração à administração pública, esse alguém é o denunciante, deverá ser notificado e nós já veremos para que é essa notificação. O denunciante deverá prestar declarações, a gente já vai ver isso com mais detalhes. Em seguida, o artigo 98, parágrafo 2º, diz que a citação do acusado será feita pessoalmente. Pessoalmente. Então, a regra é a citação pessoal do acusado, com no mínimo 2 dias de antecedência em relação ao interrogatório, por intermédio do respectivo superior hierárquico. Então, pode ser, eu trabalho no primeiro DP. O primeiro DP tem um delegado titular. Pode ser que o delegado que preside a apuração de alguma falta que eu tenha cometido, o processo administrativo por alguma falta que eu tenha cometido, determine a minha citação ao delegado titular, que é meu superior hierárquico. Então eu, delegado do plantão, estou subordinado ao delegado titular, que é o chefe, é o cabeça do distrito policial. Se tem um processo administrativo disciplinar contra mim, a autoridade que preside o PAD poderá determinar ao delegado titular que me cite, que promova a minha citação para comparecer a essa audiência de interrogatório. Ou essa citação também pode ser feita diretamente, onde possa ser encontrado o policial civil acusado. Então, como regra, a citação é pessoal. Não sendo encontrado, furtando-se o acusado à citação ou ignorando-se o seu paradeiro, ninguém sabe onde esse cara está, a citação far-se-á por edital. Então toma muito cuidado aqui, porque a gente vem com o processo, né, processo civil, processo penal na cabeça, e aí a gente fala, opa, o acusado está se furtando a receber a citação, a ser citado. Então, o caso é de citação por hora certa, não aqui. Não aqui. Toma cuidado com isso. Esse é um peguinha bom para cair em prova.
não sendo encontrado o acusado, furtando-se o acusado à citação ou ignorando-se o seu paradeiro, nessas 3 hipóteses a solução é a mesma: citação por edital. Citação por edital. E a citação por edital se faz mediante a publicação desse edital uma vez no Diário Oficial do Estado, no mínimo 10 dias antes do interrogatório, tá bom? Havendo denunciante, este deverá prestar declarações no interregno entre a data da citação e a data fixada para o interrogatório do acusado, sendo notificado para tal fim. Então lembra que o artigo 98 falou que assim que autuada a portaria e demais peças, o acusado deve ser citado e o denunciante, se houver, deve ser notificado. E eu falei, a gente já vai ver para que é essa notificação. Tá aqui, havendo denunciante, este deverá prestar declarações e ele vai ser notificado então para prestar essas declarações. E quando essas declarações vão ser colhidas, no interregno, ou seja, no intervalo entre a data da citação e a fixada para o interrogatório do acusado. A oitiva do denunciante deverá ser acompanhada pelo advogado do acusado, próprio ou dativo, só que o acusado não assistirá à inquirição do denunciante. Antes, porém, de ser interrogado, poderá ter ciência das declarações que aquele houver prestado. O próximo dispositivo trata da revelia. O acusado é citado para comparecer à audiência de interrogatório. Não comparecendo o acusado, será por despacho decretada a sua revelia, prosseguindo-se nos demais atos e termos do processo. Então aqui é a revelia semelhante à revelia do processo civil, tá? Então decreta-se a revelia e não se suspende o curso do processo. Prossegue-se nos demais atos e termos do processo administrativo disciplinar. Ao acusado revel será nomeado o advogado dativo e pronto, falamos da revelia. Em seguida, o artigo 102 prevê um direito de o acusado constituir advogado, que o representará em todos os atos e termos do processo. Se o acusado não tem recursos financeiros, ou caso ele se negue a constituir advogado, o presidente nomeará advogado dativo. E aqui nós nem estamos mais falando de revelia, nós estamos falando aqui no caso do acusado presente. Então o acusado vai até a audiência e não constitui advogado, e aí o presidente fala, olha, o senhor pode constituir advogado. Ele fala, não tenho dinheiro para isso, ou eu não vou constituir advogado, coisa nenhuma. Então, lhe será nomeado advogado dativo. O acusado poderá a qualquer tempo constituir advogado para prosseguir na sua defesa. Se ele não estiver satisfeito com a atuação do advogado dativo, ele pode constituir um advogado a qualquer momento. Mas esse advogado pegará o processo administrativo disciplinar da onde está e prosseguirá no processo. É faculdade do acusado tomar ciência ou assistir aos atos e termos do processo, não sendo obrigatória qualquer notificação. O advogado será intimado por publicação no Diário Oficial de que conste seu nome e número de inscrição na OAB, bem como os dados necessários à identificação do procedimento. Só leitura aqui. Comparecendo ou não o acusado ao interrogatório, inicia-se o prazo de 3 dias para requerer a produção de provas ou apresentá-las. Então, a partir do interrogatório, inicia-se um prazo de 3 dias para requerer a produção de provas ou apresentar as provas que já estejam constituídas. Ao acusado é facultado a rolar até 5 testemunhas, e isso no processo administrativo disciplinar. 5 testemunhas no processo administrativo disciplinar. O presidente do feito também pode indicar testemunhas em igual número. E por que eu frisei que esse número de testemunhas, 5, é do processo administrativo disciplinar? Porque, como nós vimos, está aqui uma diferença em relação à sindicância. Na sindicância, somente podem ser arroladas 3 testemunhas. Então, cuidado, que essas diferenças aqui têm tudo para cair na prova, tá? A prova de antecedentes do acusado será feita exclusivamente por documentos, até as alegações finais. Então,
A prova de antecedentes deve ser feita por documentos, esses documentos devem ser apresentados até as alegações finais, e até a data do interrogatório será designada a audiência de instrução. A forma como a lei prevê esse procedimento não nos ajuda muito, né? Porque ela embaralha, as coisas não estão aqui organizadas de forma cronológica. Então, até a data do interrogatório será designada a audiência de instrução. Só para a gente não perder o fio da meada aqui. É autuada a portaria e demais peças e é então citado o acusado para comparecer à audiência de interrogatório, bem como notificado o eventual denunciante, caso haja, nem sempre há denunciante. Então, o denunciante é notificado para prestar declarações. Nesse interregno, nesse intervalo entre a citação e a audiência de interrogatório, que é essa primeira audiência, deve ser ouvido o denunciante, bem como deve ser designada data para audiência de instrução. Tá bom? Então, organizando tudo de forma cronológica, essa bagunça do legislador aqui, nós temos este cenário. Tá bom? Então, esse artigo 103, parágrafo 3º, trata da audiência de instrução. E os dispositivos seguintes vão disciplinar essa audiência de instrução. Na audiência de instrução serão ouvidas pela ordem as testemunhas arroladas pelo presidente, em número não superior a 5. Lembra que eu falei? O presidente também pode arrolar 5 testemunhas. Está aqui. Então, o presidente, a autoridade que preside o processo administrativo disciplinar, também pode arrolar 5 testemunhas. Então, ouvimos primeiro as 5 do presidente e, em seguida, as 5 do policial civil acusado. Tratando-se de servidor público, se alguma dessas testemunhas for servidor público, seu comparecimento poderá ser solicitado ao respectivo superior imediato com as indicações necessárias. As testemunhas arroladas pelo acusado comparecerão à audiência designada independentemente de notificação. Então, é o seguinte, a administração fala, quer trazer testemunha? Traz. Você pode trazer até 5 no processo administrativo disciplinar e até 3 na sindicância. Mas eu não vou notificar ninguém. Você se vira para trazer aí as suas testemunhas, tá? Basicamente isso que nos diz o caput do artigo 107. Deverá ser notificada a testemunha cujo depoimento for relevante e que não comparecer espontaneamente. Então aqui nós temos uma exceção a essa regra do caput. Se o depoimento for relevante e ela não compareceu espontaneamente, aí pode haver a notificação. Se a testemunha não for localizada, a defesa poderá substituí-la se quiser, levando na mesma data designada para a audiência outra testemunha, também independentemente de notificação. A testemunha não pode se eximir de depor, salvo se for ascendente, descendente, cônjuge, ainda que legalmente separado, companheiro, irmão, sogro e cunhado, pai, mãe ou filho adotivo do acusado. Aqui fala em pai, mãe ou filho adotivo, porque essa lei é lá da década de 70, hoje em dia não faz o menor sentido falarmos em pai, mãe ou filho adotivo, tá? O pai e a mãe estão aqui incluídos entre os ascendentes e o filho está incluído entre os descendentes e pouco importa qual é o vínculo. Se o vínculo é por adoção, se o vínculo é de sangue, se o vínculo é socioafetivo, tanto faz, tá? Então a testemunha não pode se eximir de depor, salvo se for ascendente, descendente, cônjuge ou companheiro, irmão, sogro e cunhado, tá? Nesses casos, a testemunha pode, portanto, se eximir de depor. Só que aqui existe uma exceção. Mesmo nesses casos, a testemunha não poderá se eximir de depor quando não for possível, por outro modo, obter-se ou integrar-se à prova do fato e suas circunstâncias. Tá bom? Então vamos lá. Em regra, a testemunha não pode se eximir de depor. Exceção à regra, pode se eximir de depor o ascendente, o descendente, o cônjuge, o companheiro, o irmão, o sogro e o cunhado. Exceção da exceção, mesmo nesses casos, mesmo com esses vínculos de cônjuge, companheiro ou de parentesco, a testemunha não poderá se eximir de depor
quando não seja possível por outro modo obter-se ou integrar-se à prova do fato e suas circunstâncias, ok? Vale frisar que esses vínculos que nós acabamos de ver são vínculos existentes entre a testemunha e o acusado. Se o vínculo for entre testemunha e denunciante, se esse parentesco for entre testemunha e denunciante, a regra é outra. E está aqui prevista no parágrafo, melhor dizendo, primeiro desse artigo 105. Se o parentesco das pessoas referidas for com o denunciante, então elas ficam proibidas de depor. Proibidas. Então sabe aquela história? Ah, eu vou depor se eu quiser, eu sei que eu posso me eximir de depor, mas eu vou depor ou eu não vou depor, depende. A escolha fica aí a cargo da testemunha, se for o parentesco entre testemunha e acusado. Agora, se o parentesco é entre testemunha e denunciante, então a testemunha está proibida de depor. Ela não tem escolha de depor, tá? Ela somente poderá depor e será então obrigada a fazê-lo quando houver a exceção prevista no artigo anterior. Quando, vamos aqui voltar, não for possível por outro modo obter-se ou integrar-se à prova do fato e de suas circunstâncias. Tá bom? Então, o parágrafo 1º prevê aqui uma hipótese de impedimento. Impedimento. Elas ficam proibidas de depor as testemunhas que tenham esse vínculo de parentesco com o denunciante. O parágrafo 4º prevê que também são proibidas de depor as pessoas que, em razão da função, ministério, ofício ou profissão, devam guardar segredo, salvo se desobrigadas pela parte interessada e quiserem dar o seu testemunho. Então o padre, para quem o policial foi lá se confessar, aí o padre é notificado para comparecer à audiência, porque é uma testemunha importante. Então, padre, vem aqui. O padre não precisa ir, tá? Porque em razão de seu ministério, ele deve guardar segredo. Então, ainda que ele seja desobrigado pela parte interessada, fala, padre, ó, eu quero pagar pelo que eu fiz. Pode ir lá e abre o seu coração, fala tudo o que eu te contei. O padre pode falar, ó, eu não vou fazer isso mesmo assim. Eu não quero, ou eu não posso, a igreja não me permite, etc. Tá bom? Então são proibidas de depor as pessoas que, em razão de função, ministério, ofício ou profissão, devam guardar segredo, salvo se desobrigadas pela parte interessada, ainda assim quiserem dar o seu testemunho. Ao policial civil que se recusar a depor, sem justa causa, será pela autoridade competente aplicada a sanção a que se refere o artigo 82, mediante comunicação do presidente. Lembra qual é essa sanção? É aquela história de que até que se cumpra uma exigência feita pela administração pública, o policial civil que não cumpriu ainda essa exigência poderá ter a sua remuneração suspensa até que cumpra a exigência, tá bom? Artigo 106, a testemunha que morar em comarca diversa poderá ser inquirida pela autoridade do lugar de sua residência, expedindo para esse fim carta precatória com prazo razoável. Existe, portanto, a possibilidade de oitiva de testemunha por meio de carta precatória, também no processo administrativo disciplinar e na sindicância da Lei Orgânica da Polícia. Deverá constar da precatória a síntese da imputação e os esclarecimentos pretendidos, ok? A expedição da precatória, isso aqui é importante, pode ser questionado. A expedição da precatória não suspende a instrução do procedimento, ou seja, não suspende a produção probatória. Se já estiver expirado o prazo para cumprimento da precatória, o processo administrativo disciplinar pode prosseguir, inclusive, até decisão final. Só que aí, voltando à precatória, ela vai ser juntada aos autos. Então, findo o prazo marcado, o procedimento poderá prosseguir até final decisão. A todo tempo, a precatória, uma vez devolvida, será juntada aos autos.